Na semana que passou, chegamos a um ano de pandemia. Essa já é a pior crise sanitária dos últimos anos. Mas não foi a única. A partir de 1917, a gripe espanhola dizimou parte da população mundial. Em Paranaguá, estima-se que entre 1% e 2% da população da época tenha morrido por causa da doença. Veja só. Pandemia, gripe, pessoas doentes, isolamento social. Parece que estamos falando da Covid-19, mas muito antes do coronavírus existir, uma outra doença assustou a população mundial, ocasionou óbitos em todos os cantos e gerou caos. Em 1917, surgiu a gripe espanhola, que apesar do nome, teve como marco zero os Estados Unidos. No mesmo ano, a doença chegou ao litoral do estado. Paranaguá foi a cidade mais afetada, mas não a única. Morretes e Antonina também sofreram com a gripe espanhola. A peste chegou à cidade através da celebração de um casamento. Ela chegou em Paranaguá numa situação muito interessante, numa festa, que o pessoal tem que prestar atenção nesse lance de festa, era um casamento. E aí veio parente de tudo que era lado para Paranaguá dessa família. E passaram aí uns 2 dias de festa. As autoridades da época começaram a abafar. Esse é o problema, não se deve abafar. Ou minimizar a situação, não se deve minimizar a situação, deve-se sim alertar. Onde hoje é a Biblioteca Mário Lobo, em 1917 funcionava a Santa Casa da Misericórdia. Essa estrutura e os profissionais médicos da época ajudaram a salvar vidas. Na época que a gripe espanhola chegou em Paranaguá, a população da cidade era de aproximadamente 10 mil habitantes. Estima-se que entre 100 e 200 pessoas acabaram falecendo em decorrência da gripe espanhola. Ou seja, entre 1% e 2% da população, na época, não resistiu à doença. Lá na gripe espanhola, quem cuidava da saúde pública era o município e o estado, eram os dois. Prefeituras e governos. O governo federal não cuidava, porque nem existia Ministério da Saúde naquela época. Depois da gripe espanhola que começa a se estruturar a questão do Ministério da Saúde. E isso é muito importante. Por quê? Porque a responsabilidade passava para o gestor mais próximo do problema. Porque quem está lá hoje em Brasília não está vendo isso. É o que nós estamos encontrando hoje, Pierre. Entretanto, os números podem ser bem maiores. Como a imprensa da época foi proibida de noticiar a peste que se espalhou na região, é possível que todos os óbitos relacionados à gripe espanhola não tenham sido contabilizados. Não existia vacina que imunizasse a população contra a gripe espanhola. Por isso, algumas medidas de prevenção adotadas em 1917 se assemelham aos dias atuais. Basicamente, a recomendação era isolar as pessoas infectadas, evitar aglomerações, limpar objetos, higienizar as mãos, entre outros. As medidas foram aplicadas de forma rigorosa, o contágio caiu e a doença desapareceu. De toda forma, assim como nos dias atuais, o sistema público de saúde foi fundamental para salvar vidas. Esse magnífico prédio que nós temos aqui, ele serviu como hospital em Paranaguá até o ano de 2004. Esse prédio histórico é fundamental para que as pessoas vejam a importância da saúde para uma cidade, a importância da saúde para o município e a importância da saúde para os 7 municípios que compõem, o litoral paranaense. Eu vejo o futuro repetir o passado. É uma pena que a gente tenha que vivenciar situações como essa novamente, uma pena que a gente precise passar por um período de pandemia, só que com um adendo. Isso aconteceu em 1917. Se tivéssemos aprendido lá naquela época, se as nossas gerações anteriores tivessem passado essas informações e se a população tivesse assimilado da forma correta, talvez a gente já tivesse vencido essa pandemia da Covid-19. Uma pena que a gente teima em não aprender com os erros do passado. Quero dar um recado para você que está acompanhando o Bom Dia Litoral. Fique por aí, porque a gente vai trazer ainda muita informação importante na edição dessa segunda-feira do BDL. Inclusive, vamos falar aqui sobre um pedido do prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenez, que solicitou que a população de Paranaguá não vá a Pontal por causa da pandemia. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto.